Pessoal, antes de prosseguirmos com o nosso código, vamos falar um pouquinho sobre MVC e sobre a arquitetura do software, tá? Porque a gente vai começar a programar as coisas e é interessante vocês entenderem, ter uma visão geral de como que vai ser a organização dos componentes e como que as coisas vão se conversar, tudo bem? Então, eh, primeiramente, né, só revisando aqui sobre o modelo MVC, né? Só desconsiderem aqui que eu coloquei o link da referência dessa imagenzinha e acabou ficando muito colado, tá? Mas qual que é a ideia do MVC? O MVC ele visa dividir a aplicação, né, as classes, os componentes de uma aplicação em três camadas, né? E aí MVC é sigla de Model View Controller, né? Então a ideia é a seguinte: o usuário ele vai se comunicar com componentes da camada de visualização, tá? Então basicamente interface gráfica, né? E aí ele, por exemplo, ele aciona eventos, ele clica em botão, né? Ele clica em link. E aí, de acordo com o que o usuário vai clicando aqui na view, e vai disparando de eventos, né? Esses eventos vão sendo enviados para a camada de controller, que vai processando esses eventos, né? Verifica se o usuário está logado, busca dados e tudo mais. Então é a camada aqui que vai ter a lógica da aplicação, tá? E essa camada de controller, né, de controle, ela precisa estar frequentemente acessando a camada de model, que é onde fica a representação dos dados, né? No caso, aquelas classes de modelo, né? As classes de entidade que a gente vem desenvolvendo. E, né, as classes de entidade, por sua vez, né, normalmente elas vão estar persistindo e recuperando dados do banco de dados. Tá? Por que o controller não pode conversar diretamente com a base de dados? Primeiro, porque na programação a gente não trabalha, a gente trabalha com orientação a objetos, enquanto que no banco de dados é entidade e relacionamentos. São formatos, são formas de organizar as coisas um pouco diferentes. Além disso, né, o model ele serve para nós termos uma referência de como algo deve ser, tá? Só que do lado da programação, né? No banco de dados nós temos algo parecido nas tabelas, só que nós precisamos de classes, de coisas que organizam os dados para nós na parte do código, da linguagem de programação em si. Então, esse daqui é o modelo MVC, né? Então, quase tudo hoje em dia na internet, principalmente aplicações web, adota o modelo MVC, ok? Aí, eu fiz aqui eu fiz aqui uma ilustração de como que ficou a aplicação que nós desenvolvemos no semestre passado, né? Essa aqui foi a arquitetura da última versão da aplicação Play to Win que a gente desenvolveu no semestre passado. Bom, gente, primeiramente, né, reparem que MVC não prevê se você vai ter navegador, não vai ter, porque MVC é uma arquitetura, é um modelo de arquitetura que você pode aplicar em qualquer tipo de aplicação. Pode ser numa aplicação móvel, uma aplicação desktop, né? E né, pegou bastante aí nas aplicações web. Então, como ele é geral, pode ser utilizado em quaisquer tipos de aplicações, ele não é feito especificamente para web, né? Mas quando a gente traz para web, a gente acaba incluindo aí o papel do navegador e a questão de requisição e resposta, servidores. Então, quando você vai procurar uma explicação do que é MVC, vai vir essa explicação mais genérica. Agora, quando a gente vem para a web, colocar isso na web, a gente tem o papel aí do navegador, das requisições, servidor, né? E aí no semestre passado a gente trabalhou já uma boa parte do que é o MVC e como que ficou no final das contas, né? Aqui a gente chegou a desenvolver uma aplicação monolítica. O que é uma aplicação monolítica? É uma aplicação que é desenvolvida toda num pacote só, que digamos que é indivisível, né? Você tem que pegar aquele projeto e colocar ele para rodar, né, integralmente para funcionar. Tá? Você não tem assim, tipo, subprojetos que você pode executar parcialmente, ok? Então a gente desenvolveu uma aplicação monolítica, onde as requisições eram enviadas, né, eram recebidas aqui pelo arquivo index.js, né, nosso arquivo de entrada. É, esse index processava, né, tinha várias rotas, e em cada rota processava a requisição como?
se comunicando com o model, né? Então, por exemplo, eu queria ver os usuários que estão cadastrados. Então, eu ia ter uma rota no index, né, para ver usuários, e essa rota ela acessava, né, a classe usuário e pedia para buscar todos, né? Lembra disso? Então, aí essa classe usuário ia lá e fazia busca no banco de dados, devolvia e isso voltava para o index. O index, tendo recuperado os usuários, né, renderizava um arquivo handlebars lá, que é tipo um HTML, só que com algumas coisas específicas para facilitar a renderização. Então, renderizava uma view, né, e essa view era retornada para o usuário aqui, né? Era devolvida para o navegador. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? A gente não chegou no semestre passado a trabalhar com controladores, tá? Então, o index recebia a requisição e ele tinha que processar tudo aqui dentro mesmo, tá? Então a gente tem model, a gente tem views, tinha, né, no semestre passado, essas duas camadas, só que ficou faltando a camada de controle, tá? Acaba que toda a função de controle que era para estar distribuída de forma organizada, acabou ficando concentrada no index. Por isso que no final da disciplina o index já estava bem grande, né? E não é o adequado. Tá? O ideal é que o index.js ele seja só um entry point da aplicação. Ele vai ser o arquivo ali que starta o servidor, fazendo as configurações gerais e redireciona as requisições para controladores ou para arquivos de rota mais específicos. Tá? Isso é o ideal, mas, né, como não houve tempo, a gente acabou chegando até essa arquitetura. Então, se você não lembra certinho, pausa o vídeo agora, dá uma olhadinha e tenta recordar, né? Para ver se não faz sentido. Beleza? Então, essa é a arquitetura que nós chegamos no semestre passado. E reparem, né? Enfatizo aqui novamente que era uma aplicação monolítica. Tá? Agora, esse semestre, a ideia é a gente começar a trabalhar com controladores e a gente sair da ideia de aplicação monolítica. Tá? Agora a gente vai fazer uma aplicação ali que é dividida em, né, assim, é um software que se divide em dois aplicativos independentes. Então, vamos lá. Tá? Isso daqui é o que nós vamos fazer, que nós estamos começando agora, né? Mas a ideia é no final nós termos essa arquitetura. Tá? Então, primeiro ponto que eu quero que vocês observem. Aqui nós tínhamos um servidor, tá? Contendo toda a aplicação. Agora, né, que a gente vai trabalhar aí a aplicação de reserva de mesas, a gente vai ter uma aplicação front-end e uma aplicação back-end, tá? Essas duas aplicações podem estar hospedadas no mesmo servidor? Até pode, tá? Poderia, tipo, cada aplicação ser um servidor ali rodando numa porta diferente, né? Assim, ser uma aplicação Node rodando uma porta diferente no mesmo computador, no mesmo servidor, tá? Mas também é, podem estar em servidores diferentes, ok? E muitas vezes isso acontece. Então, só para enfatizar mesmo que são duas aplicações separadas que vão se comunicar, tá? Então, vamos lá, como que vai funcionar agora? Primeiro, repare que a gente incluiu aqui a camada de controle. Segundo, repare que a gente removeu a camada de visualização, tá? Mas a gente não tinha views aqui? Agora nós não temos mais. Por quê? Porque aqui a gente vai ter só a aplicação back-end. A parte de visualização vai ficar aqui no front-end, né? É o que vocês vão trabalhar em PTAC. Tudo bem? Então vamos tentar fazer aqui um mapeamento, né? Pensa assim, você acessou essa aplicação. Você foi lá no navegador, digitou lá o link da aplicação. O que vai acontecer? O seu navegador vai carregar a aplicação front-end aí que pode estar em outro servidor, tá? Então, você acessou a URL, o que vai ser carregado de cara vai ser uma aplicação front-end, que normalmente é uma SPA, uma Single Page Application, né? Ou seja, é uma aplicação ali que você carrega uma vez só e ela traz um monte de código JavaScript, um monte de coisa para conseguir ficar alterando o que está sendo apresentado
só que sem precisar de recarregamento de página, tá? Não é obrigatório, às vezes pode ser uma aplicação, o front-end pode ser composto por várias páginas que vão sendo carregadas à medida que é necessário, mas normalmente com o React, né, o que é carregado é uma single page application, uma aplicação de página única, tá? Não quer dizer que a tela é sempre a mesma, mas quer dizer que ela carrega a interface principal uma vez só e só vai alterando ali, né, à medida que é necessário o que está sendo apresentado, sem recarregamento do front-end. Então, você acessou a aplicação, você acessou a URL, ele vai carregar o front-end. Feito isso, depois que o front-end estiver carregado, ele vai começar a fazer requisições para o back-end, de acordo com o que for necessário. Por exemplo, se você não estiver logado, não tiver um token de autenticação ali já nesse front-end, né, você vai ter que fazer login. Então, o que vai acontecer? O front-end já carregado aqui, repara, o front-end vai estar carregado aqui, não chegou a haver nenhuma requisição ainda para o back-end. Você carregou o front-end sem, sem contatar o back-end em nada até agora. Tá? Só que aí você precisa fazer o login. Então, você vai preencher nesse front-end que já foi carregado seu e-mail e senha. Você preencheu isso e clicou em logar, onde é que ficam os dados de cadastro? Ficam aqui no banco, né? Isso está do lado do back-end, certo? Então, esse front-end que foi carregado para o seu navegador aí no seu computador, ele vai fazer uma requisição para o back-end, enviando os dados, tá? Enviando e-mail e senha. O back-end vai processar isso daí, tá? Depois a gente entra em detalhe aqui sobre os componentes, né? Mas ele vai processar, vai verificar se aquele e-mail e senha estão corretos e ele vai devolver uma resposta para o front-end. Mas qual que é a questão aqui? Essa resposta não vai ser um arquivo HTML, tá? Aqui em cima, a resposta, né? Ó, depois que o nosso back-end, quer dizer, nossa aplicação processava os dados, o que ele devolvia para o navegador era uma página HTML, tá? Aqui é diferente. O HTML ele já está carregado aqui. E aqui a gente não vai ter nada de front-end. A parte do back-end não vai se preocupar com formar HTML. Então, a gente vai verificar se os usuários sim estão corretos. E nós vamos devolver uma resposta aqui para o front-end em forma de dados puros. Então, a gente vai basicamente devolver um objeto JSON informando, olha, deu certo? Sim ou não? Né? A senha está correta? Sim ou não? Se estiver correta, né, toma aí um token de autenticação e aí você começa a usar esse token para as próximas requisições. Resumindo, para ser bem, para não confundir a cabeça de vocês nesse momento, em vez de a gente devolver como resposta um HTML, nós vamos devolver um JSON com alguns dados puros, tudo bem? E aí, né, para a gente entrar um pouco mais em detalhes sobre a parte interna aqui do back-end, vamos lá. Aqui, pessoal, na nossa aplicação do semestre passado, a gente estava concentrando tudo no index, e isso não é adequado. Tá? O index ele tem que ser só o ponto de entrada, né? O arquivo que starta o servidor e funciona como ponto de entrada para as requisições. Tá? Mas ele vai receber as requisições e ele tem que despachar para outros componentes processar isso. Senão ele vai ficar gigantesco, né? Imagina aí uma aplicação real na web, um e-commerce, e você colocando todas as rotas possíveis dentro de um mesmo arquivo, né? Vai ficar imenso. Então, qual que é a ideia? O index ele funciona como um ponto de entrada das requisições, né? Então, requisição chegou no servidor, vai cair direto aqui no index, mas o index não vai ter todas as rotas especificadas, ele vai verificar só o início ali da rota e ele vai repassar para outros arquivos de rota mais específicos, tá? Esses arquivos de rota mais específicos vão identificar exatamente o que o usuário quer acessar. Aí, identificou o que o usuário quer acessar, por exemplo, login. Né? Eu estou tentando efetuar meu login. Então, esse arquivo de rota, né, mais específico, feito para login, ele vai repassar a requisição para o controlador de autenticação, tá? Porque a ideia é a gente ter vários controladores, tá? Assim, aqui a gente não vai ter um controlador que tem tudo, né? Senão a gente basicamente estaria pegando aquele monte de código que estava no index e passando para outro arquivo. Não ia mudar muita coisa. A ideia realmente é a gente agrupar
funcionalidades, né, por controladores. Então, a funcionalidade de autenticação a gente coloca no controlador de autenticação. Funcionalidade de cadastro e gestão de usuário, a gente coloca no controlador de cadastro e gestão de usuário. Funcionalidade de gestão de mesas, que é o que a gente vai ter um controlador para a gestão de mesas. Então, a ideia é a gente seccionar nossa aplicação em arquivos, né, em componentes menores, tá bom? Aí o controlador, ele vai controlador específico para login, ele vai processar o login se comunicando com o model, né? O model, por sua vez, continua se comunicando com o banco de dados normalmente, tá? O controlador vai devolver uma resposta, né? Depois de processar essa requisição, mas de novo, ele não vai devolver um HTML, ele vai devolver um JSON ali contendo dados específicos, né? Dados brutos, né? Dados ali limpos, sem código HTML. Aí o front-end ele vai estar preparado para receber esses dados e encaixar na tela. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ter uma arquitetura, né, onde a front-end e back-end são separados e eles se comunicam por meio de uma API. Tá? O que é uma API, pessoal? É uma tecnologia super diferente que a gente vai ter que aprender como funciona e tal? Na verdade, é uma coisa mais simples, né? Uma API é um conjunto de regras e definições que permite que diferentes softwares se comuniquem entre si, né? Ela facilita o acesso a funcionalidades e dados de um sistema por meio de requisições pré-definidas. Então, assim, pessoal, a gente vai ver isso na prática, mas criar uma API é basicamente isso, tá? A gente especifica qual é o formato de uma requisição, né? Olha, para fazer login você tem que acessar essa rota com esse método, passando esses dados, e a resposta vai ser neste formato. Então, uma API é só uma definição de como, né, deve ser uma requisição. Definida essa API, né, escrita ela aqui, eu só especifiquei como que deve ser, o programador back-end pode ir escrevendo o código do back-end e o programador do front-end pode ir escrevendo o código do front-end em paralelo, tá? Mesmo que uma coisa não esteja pronta, a outra pode estar em desenvolvimento. Por quê? Porque ambos os lados combinaram qual vai ser o formato da requisição. Ah, mas o back-end ainda não está pronto, como que eu vou fazer a requisição? Bom, faça a requisição confiando que mais para frente o back-end vai estar pronto para responder a esta requisição aqui, nesta rota, com este método, com estes dados, ok? Então, uma API é uma especificação, é um combinado que os dois lados fazem sobre o formato das requisições, ok? Então, beleza, pessoal. Aí no próximo vídeo a gente começa a programar essa arquitetura, tá? Então, até mais.